Boa noite, pessoal. Vamos dar mais uma sequência, mais uma videoaula. A semana passada demos início à aeração, transilagem e intrasilagem. Falamos especificamente de aeração. Hoje nós vamos falar dos outros métodos que tem também de promover, a aeração, a ventilação dos grãos, que no caso é a intrasilagem e a transilagem. Então, falando de transilagem, o que a gente podemos falar? É a transferência total, sendo todos os grãos de um silo removidos para outro, ou de uma célula para outra, no caso de armazéns graneleiros septados. Então, é a retirada total do grão de um silo para o outro. Então, essa formação, esse segmento, você cata todo o grão que está depositado num silo, passa para o outro através dos tubos, dos elevadores, e depois volta de novo. Então, essa é a transilagem. A intrasilagem é a movimentação parcial através da passagem pelo elevador de parte dos grãos, com retorno para o mesmo silo ou a mesma célula. Então, é onde que esse grão vai se movimentar para o elevador, mas vai voltar para a mesma célula, pelo mesmo local que ele estava. Então, é só uma movimentação dos grãos parcial, dentro do mesmo local de armazenagem ali. Então, transilagem é total, intrasilagem é parcial. Na aeração, o ar passa forçadamente pela massa de grãos com auxílio de ventilador ou exaustor, dependendo do sistema, enquanto a transilagem na intrasilagem são os grãos que passam pela massa de ar com auxílio do elevador. Então, quando a gente falamos de aeração, o grão fica totalmente imóvel, e esse ar, através de ventiladores, exaustores ou ventiladores, vai puxar esse ar de fora, jogar por dentro, fazer a movimentação, e o grão vai permanecer parado, estável ali, Agora, no caso da transilagem, da intrasilagem, é o grão que se movimenta no meio dos grãos, o grão que se movimenta no meio do ar. Então, na aeração, é o ar que passa pelos grãos, e na transilagem, na intrasilagem, é o grão que passa pelo ar, através da movimentação. Quais são os objetivos da aeração? É o resfriamento e a manutenção do grão a uma temperatura suficiente, baixa e uniforme, para assegurar uma boa conservação do grão. Então, o que é? Abaixar a temperatura, eliminar os bolsões de calor, ou formação de bolsões de calor, e deixar a temperatura mais amena, e a umidade também, abaixar a umidade dos grãos e uniformizar essa temperatura e essa umidade, para que tenha uma boa conservação e uma durabilidade maior. Para que a gente vamos fazer a aeração dos grãos? Tem alguns itens aqui que eu citei, manter baixa uniforme e a temperatura dos grãos, abaixar a temperatura e uniformizar ela, como a gente já tinha citado ali atrás, reduzir os riscos de perda. Automaticamente, quando você abaixa a temperatura e a umidade, ela vai estar protegida de diversos tipos de fatores. Esses grãos vai estar protegidos de diversos tipos de fatores, que é aquilo que a gente citamos, micro-organismos, pragas, entre outros aí. Então, fazendo isso, vai reduzir o risco de perdas. Evitar a migração da umidade que ocorre pela formação de correntes convectivas. Então, se está lá padronizada, então a gente não vamos ter uma área que esteja com uma umidade maior para ser transferida através das massas, Então, a gente padroniza isso através da uniformidade da umidade. Complementar a secagem, A gente vamos complementar a secagem. Corrigir pequenas variações de temperatura ou de umidade dos grãos. Então, manter um equilíbrio aí. Vamos corrigir. Como ocorre a aeração, Então, eu citei aqui, nas literaturas tem vários exemplos, Eu acho que esse é o que se encaixou melhor para a gente falar sobre a aeração. A aeração é realizada pela circulação forçada do ar ambiente, através da massa de grãos. O ar é insuflado ou aspirado por um ventilador ou exaustor, conduzido na massa de grãos, através
de condutos, onde é convenientemente distribuído por sistema de canaletas ou dutos de distribuição. A eficiência da aeração é devida em grande parte à homogeneidade da distribuição do ar. Então, a gente temos exaustores, né, e temos ventiladores. Exaustores é quando ele puxa o ar, né, e o ventilador ele empurra o ar, né. Então tem todas as canaletas que vai passar ali para fazer a distribuição do ar ali dentro do silo ou do, né, ou do armazém quando for a granel. E a eficiência vai depender da uniformidade que esse ar vai circular dentro dos grãos. Então, se a gente tiver uma uniformidade baixa, locais que não está sendo atingido, que essa aeração não esteja passando, esse ar não esteja passando, a gente vamos ter problema ali com aumento de temperatura, aumento de umidade, né? E assim vai criando mais focos e mais focos, né? Podendo comprometer aí todo o nosso estoque de grãos. Aqui um exemplo aqui, né? Por exaustão, quando exaustão por ventilação, né? É quando o ar é puxado de fora e empurrado para dentro, e por exaustão é quando tem aquela máquina, aquela bomba ali que ela puxa o ar de cima para baixo. Então ela puxa e o ventilador ela vai empurrar. Então de cima aqui a gente podemos ver um caso de ventilador, né? E embaixo aqui a gente podemos ver uma exaustão aí com o ar vai sendo puxado mesmo. Aqui é a representação esquemática aí da influção, né? Influção é o ar que desce e a aspiração é aquele que empurra. A aspiração é que desce, a influção é o que empurra. Como é possível a aeração? O fenômeno simples da aeração é possível pelo fato de ser a massa de grãos um material poroso, não compactado, o volume total ocupado pelos grãos apresenta cerca percentagem de poros intragranulares ou vazio, através dos quais pode o ar circular. Então tudo aquilo que a gente falamos, né? Então ele é livre de compactação, ele tem aqueles poros, né, intergranulares, que são aqueles que são constituídos entre um grão e outro. Quando a gente falamos de grãos pequenos, tudo aquilo que a gente citamos, que a gente vamos fazer uma camada mais densa, a gente vamos diminuir o tamanho desses poros. Então, pode haver uma compactação ali, né, dificultando a passagem do ar. Então não pode ter camadas compactadas. É onde entra todo aquele processo que eu falei, que a gente vamos fazer aquela intracilagem, aquela transilagem dentro do próprio silo. A parte de baixo vai para cima, a do meio para baixo, a de cima para o meio, assim sucessivamente, né? Para que haja aquela descompactação, para que o ar circule ali dentro mais livre e atinja todas as partes, né? Quais os tipos de aeração? Os tipos mais comuns de aeração são de resfriamento ou manutenção, provisória, corretiva, secante e transilagem. Então, resfriamento é aquela utilizada para resfriar o grão, assim que ele sai da área de secagem, né? Ou manutenção, uma dessas duas. A provisória, é aquela que você seca ali, mas depois ela tem que passar por novos processos de aeração, né? A corretiva, que é para corrigir quando há uma temperatura muito elevada ou formação de bolsões de calor. E a secante e a transilagem, aquela que a aeração quente, né? Aquela forçada mesmo para quente ou natural, aquela que é para secar o grão mesmo, para ajudar, né? E a transilagem, que é aquele outro processo, né, de movimentação do grão e até mesmo para descompactação dos grãos ali. A aeração provisória, que está falando cada uma delas, né, é utilizada em grãos recém-colhidos que seguem úmidos na umidade, armazenamento, né? Neste caso, a aeração é utilizada como meio de conservação temporária, enquanto os grãos aguardam a secagem, para controlar não apenas danos imediatos, como incidência de defeito nos grãos. Então é aquela secagem que, como eu disse, né, feita, né, prévia ali, e depois é secado, essa aeração é feita, depois ao secamento e depois a nova aeração. A aeração de resfriamento e manutenção é utilizada para grãos armazenados em condições de conservação
limpos e com umidade entre 8% e 14%. A ventilação é aplicada para corrigir o início de aquecimento ou para resfriá-lo. Então é tudo aquilo que eu já falei, né? Resfriamento ou para o começo de aquecimento. A aeração corretiva é utilizada normalmente em duas situações. Quando por metabolismo os grãos armazenados adquirem odores estranhos, com aeração se pode corrigir esse defeito. Então, não só para eliminar os bolsões de calor também, mas para tirar o odor. Você está num local hermético ali, que esteja fechado e que esteja com odor ali circulando no ar. Então, você usa essa aeração para que retire esse odor ali. A aeração secante tem por objetivo manter os grãos a uma temperatura suficiente baixa, ocasionando uma lenta dessecação no próprio silo e insuflado o ar ambiente quando a umidade relativa for baixa, menor do que a umidade do equilíbrio. Então, quando a umidade dentro do silo ali onde está sendo armazenado, do armazém, né? No caso de a granel, a umidade ela estiver menor do que a do ponto de equilíbrio, então a gente vamos utilizar o ar que esteja ali fora, né? Para que traga um pouco de umidade ali, mas não umidade excessiva, mas para que torne ali esse ar que circula ali dentro chegar no ponto de equilíbrio. Transilagem. Essa técnica também pode ser classificada como um tipo de aeração de resfriamento. Deve ser realizada quando for constatada uma elevação da temperatura do grão e o silo não for dotado de um sistema eficiente de ventilação. Então, aquilo que eu falei, para eliminar os bolsões de calor também e também para compactação. Quando a gente devemos aerar os nossos grãos? Então, eu coloquei aqui. Quando busca-se a redução da temperatura do grão, para baixar a temperatura. Quando a temperatura do ar for inferior em alguns graus à temperatura do grão, que é no caso que eu falei, que a gente temos que tirar, catar o ar de fora e pôr para o lado de dentro para chegar no ponto de equilíbrio, né? A temperatura do grão quando busca-se trabalhar previamente e não corretivamente, para evitar uma elevação de temperatura pelo aquecimento natural dos grãos. Então, para evitar algo prévio, a gente utilizamos para evitar que ocorram esses bolsões de calor. Como se diz, né? Melhor prevenir do que depois ter que remediar. Então, para isso que é quando a gente devemos aerar, né? Recomendações. Antes de ligar o sistema de aeração, quando as umidades relativas do ar forem muito elevadas, verificar a diferença em relação à temperatura histórica de equilíbrio. Então, a gente temos que ver a temperatura, o equilíbrio, o ponto de equilíbrio do grão determinado que está ali e checar a umidade que esteja lá fora também. A gente não vamos catar uma umidade de 80% que esteja lá fora e pôr para dentro do silo, vai dar problema. A gente vamos aumentar, né? A gente vamos trazer fungos ali, micro-organismos, maior respiração dos grãos e assim por diante. Se ultrapassar 2 graus Celsius para os grãos oleaginosos ou 3% para grãos amiláceos ou proteicos, deve ser iniciada a aeração. Então vamos dar um exemplo. Se tem que ser armazenado a 30 e está armazenado a 30 e ele for para 32, né, ou 33, tem que, no caso aqui desses tipos de grãos, os proteicos e os amiláceos, deve-se começar a aeração ali. Mesmo em dias chuvosos, pois o aumento de temperatura em grãos armazenados indica a ação respiratória, aumento da respiração dos grãos, que ocorre na forma de dinâmica metabólica, podendo levar à autocombustão. O que é? Vai pegar fogo. Principalmente quando a gente falamos em farelo. Farelo de soja é muito comum ouvir falar de combustão. Aqui um gráfico representativo aqui da aeração dos grãos aqui, né? Conforme vai aumentando a temperatura, as faixas de aeração que a gente temos que fazer, né? Gráfico somente ilustrativos aí. Bom, pessoal, a nossa aula 10 era bem curtinha mesmo, fica por aqui. Agora a gente vamos dar sequência, início a mais uma aula, né? Vamos dar sequência à nossa aula 11ª aí, nossa aula 11.
A gente vamos falar um pouco de hermeticidade agora, né? E ácidos orgânicos. Hermeticidade é quando a gente falamos de um ambiente que ele está totalmente fechado, né? E os ácidos orgânicos que a gente colocamos para diminuir a umidade ali e a temperatura dos grãos. A gente falamos a respeito de alguns ali, né? A respeito desses ácidos, né? Só que a gente não citamos ele aprofundado. Vou passar rapidamente para vocês aqui, né? Sobre esse ácido e vamos focar mais na hermeticidade aí. Armazenamento hermético. O armazenamento hermético em ambiente hermético é também uma alternativa não química para o armazenamento de grãos secos a granel. Então, é para armazenar. Neste sistema não há renovação do ar e o grão, através de sua atividade respiratória, consome todo o oxigênio disponível. Na ausência de oxigênio, os insetos não sobreviverão e os fungos não se multiplicarão e, portanto, não haverá nenhum dano aos grãos durante todo o período de armazenagem. Então, é quando ele está totalmente fechado, o grão ele vai respirar ali todo aquele oxigênio ali, diminuindo uma porcentagem tão pequena, né, que o inseto não vai conseguir sobreviver ali e nem vai ter a proliferação de fungos, né, de micro-organismos ali. As bolsas seladas hermeticamente. Então, temos também, no caso hermético, a gente temos os tonéis, né, os cilindros armazenadores, e temos uma metodologia nova, não tão nova, mas que já vem há algum tempo sendo pesquisada e está sendo, está entrando no mercado agora. Umas bolsas plásticas, né, que sela totalmente e não tem entrada de ar. A gente vamos ver um exemplo ali na frente, né. Essas bolsas hermeticamente é uma tecnologia alternativa aos métodos tradicionais de armazenagem em fazenda, né? Essa nova técnica consiste no aumento, né, no armazenamento de grãos em bolsas plásticas seladas hermeticamente, totalmente fechadas, em que o processo respiratório dos componentes bióticos do ecossistema, grãos, fungos e insetos, consomem o oxigênio, gerando dióxido de carbono, que no nosso caso é o CO2. Aqui um exemplo aqui dessas bolsas, né? Temos lugares, fazendas aí que já está em alta escala. Ela é totalmente fechada e selada. Aqui está totalmente cheio de grão a granel ali dentro mesmo. O grão totalmente a granel, não é em palha, em espiga, em vargem, nada. A granel. É um material bem resistente mesmo para que não rompa. E você não tem diâmetro de tamanho, de comprimento, você pode colocar o tamanho que a sua propriedade ali oferece para você. É lógico que tem alguns padrões, né, que vende, né, 100 metros, 200 metros, então tem que comprar o que tem no mercado para ser vendido. Uma atmosfera rica em CO2 e pobre em oxigênio, que é a elevação do gás carbônico, a diminuição do oxigênio, favorece a conservação dos grãos, além de reduzir a taxa de oxidação dos produtos armazenados, né? Que é a taxa, os processos enzimáticos ali, de degradação. O mercado hoje oferece um produto chamado Silo Bag R, que é constituído de uma máquina para transporte de grãos e uma bolsa plástica que fecha muito bem, criando um ambiente hermético. No caso, aquele que a gente vimos atrás. Agora a gente vamos mostrar o processo, né, a máquina que faz aquilo. Que é essa bonitinha aqui, que é tracionada pelo trator, né, com tomada de potência ali tudo, onde o grão vai ser depositado ali em cima e ela vai soltando, o trator vai andando e ela vai soltando e o grão vai enchendo, né? Até que na hora que ela chega lá, ela mesmo sela e fica totalmente fechado, somente com o oxigênio que já esteja ali. Então o grão ele vai absorver aquele oxigênio que está ali dentro. Aí vocês perguntam assim: professor, mas você não falou que tem que fazer a aeração para que não haja autocombustão?
para que não haja aquele alto aquecimento? Sim, só que para que tenha uma alta combustão tem que ter oxigênio. Então quando você está no local totalmente fechado, que o grão ele consome o oxigênio, libera o gás carbônico, a presença de oxigênio é quase zero, então não tem como ter combustão, porque precisaria de uma entrada ali de oxigênio, né, para que haja essa combustão. Então sem o oxigênio não há combustão. Silos herméticos. Características dos silos herméticos. Nestes silos é utilizado menos expurgo com menor custo de produto químico. Neles os produtos químicos são 100% mantidos na massa de grãos e 100% aproveitados. Então nesse caso não tem a volatilização, ele não escapa por buraco e nem por oxigênio, saído pela corrente de ares ali convectivas, porque é totalmente fechado, ele vai, aquele gás ali, aquele inseticida em forma de gás, ele vai translocar somente dentro do silo, tá? Ou do armazém, do local que está sendo armazenado. Então é totalmente aproveitado esse inseticida, né? Não somente inseticida, mas esses produtos químicos. Os gases não vazam para fora do silo, não poluem o meio ambiente. Os gases permanecem por longos períodos interno na massa de grãos, porque não tem como ele sair, não tem local de saída. Exige um menor uso de aeração, motivo pelo qual oferece acentuada economia em energia elétrica, né? Então, por não ter que fazer manutenção de aeração, você vai economizar em eletricidade. Então, é um custo-benefício aí que o produtor ali pode trazer para ele. Melhora a qualidade da conservação dos grãos e gera economia na armazenagem, né? Você economiza. São os mais indicados para armazenar por médios e por períodos prolongados. Então realmente não são para períodos curtos. Ele consegue, né, ter uma durabilidade do produto por maior tempo, né? Por aquela jogada do oxigênio ali, o aumento ali do gás carbônico, a diminuição do oxigênio e não ter o ataque de pragas, né, nem de micro-organismos ali. Estes silos podem ser construídos, né, com diversidade de diâmetros e alturas. Então ele pode ter diversos tipos de diâmetro, altura, né, que a gente estamos falando já daquele de tonel. Não estamos falando mais do bag. Do bag já ficou por lá, onde que eu mostrei aquela imagem da maquininha. É outro exemplo de sistema hermético, no caso que esse aqui, ó, silo helicoidal, né? Hermético metálico, ideal para execução do expurgo e para armazenagem econômica prolongada. Aqui silos helicoidais aqui, ó, herméticos em Minas Gerais aí. Podemos ver que ele é totalmente fechado, não tem saída de ar nem entrada, ali em cima é totalmente selado. É onde esses grãos vai ficar. Lembrando que pode ser construído diversos tipos de diâmetro e altura. Aqui outros exemplos aqui também, né? Hermeticidade e ácidos orgânicos. Ácido orgânico, isso aqui eu vou passar bem rapidamente para vocês, né, que a gente já vimos ali. É só como ele age ali mesmo nos grãos ali para baixar a temperatura ali. Os ácidos orgânicos e seus estéreis são substâncias difundidas na natureza como produtos intermediários de síntese ou finais de vegetais, animais e micro-organismos. Então são ácido retirado de animais, vegetais e micro-organismos aí. Essas substâncias são utilizadas como conservantes em grãos, essencialmente devido às suas propriedades antimicrobianas. Então ele bem seguro mesmo para ser utilizado e previne de algumas coisas aí. Quais os principais atributos a serem levados em consideração na escolha de substâncias conservantes para utilização em grãos, né? Então tem algumas aqui que eu citei, né? Mas tem várias, citei só as principais. Que previnam danos e degradação dentro de larga faixa de umidade e temperatura. Então ele vai reduzir a temperatura e a umidade. Em dosagens econômicas,
sem acrescentar problemas de toxicidade ou palatabilidade em rações para alimentação animal, né? Então ele tem baixa toxicidade, bem baixa mesmo, e não deixa aquele odor ou sabor ali nas rações animais quando é utilizado esses ácidos orgânicos aí, sendo relativamente segura para o manuseio, com requerimentos mínimos quanto à aplicação e ao armazenamento. Então ele é bem seguro mesmo, vendo o produto químico e esse ácido, ele é muito mais seguro do que os químicos, né? Os químicos podem levar a pessoa até a morte se ele não tiver o cuidado ali no manuseio, até mesmo a quantidade que ele aplicar, os períodos de carência ali, entre outros, né? Lembrando também que esses ácidos orgânicos eles podem trazer alguma irritabilidade à pele, algumas coisas assim. A gente vamos ver ali para frente também, mas não é nada sério, grave, como os inseticidas aí, os fungicidas, né? Os químicos. Quais são os principais fatores na utilização preferencial dos ácidos orgânicos acético e propiônico como substâncias conservantes em grãos armazenados? Como a gente vimos lá atrás, né? A gente falamos desses ácidos, são os acéticos e os propiônicos, né? Então, a eficiência na conservativa, né? A estabilidade no meio, ele é estável, né? O custo relativo dele é baixo, comparado às aplicações de inseticidas, né? De produtos químicos. A especificidade dele, a segurança na manipulação, que é o que eu citei para vocês, e as características sensoriais, né? O odor, sabor, essas coisas assim. A incorporação dos ácidos aos grãos, como ele pode ser feito, né? Ele pode ser feito de forma manual ou mecânica, por aspersão em cima ou mistura, quando você mistura ele através dos elevadores ali, né? Ou através das transilagens ali, intracilagem. Em operação separada ou associada ao fluxo de outras operações de pré-armazenamento. Então, as do armazenamento, como citei, transilagem, a limpeza ali, pré-limpeza, qualquer lugar que tenha translocação do grão que pode ser adicionado esse ácido. Então, em qualquer lugar ali no pré-armazenamento ou no beneficiamento, de acordo com a disponibilidade de recursos econômicos e tecnológicos. Então, é tudo aquilo, vai daquilo que o produtor tem disponível ali. Apesar de sua baixa corrosividade, a manipulação dessas substâncias deve ser cuidadosa, sendo importante evitar seu contato com a pele, pois pode causar a abrasividade tópica, né, queimadura ali em cima assim da pele, irritabilidade nas mucosas e transtornos respiratórios. Então ele é de baixa toxicidade, só que a gente temos que evitar, porque ele é um produto tóxico ainda, né, e pode causar esses tipos de danos aí. E principalmente esse transtorno respiratório que dificulta a respiração, principalmente dos seres humanos. A uniformidade de aplicação de substâncias conservantes nos grãos é determinante para a sua eficiência conservativa. Então isso é óbvio, né? Temos que ter, como se diz, uma uniformidade na aplicação, porque se você não tiver uma aplicação uniforme, você só vai estar controlando aonde você aplicou. Aquele foco que está ali do lado ali que não aplicou, ele vai sofrer todos os processos e futuramente ele vai passar para o que está no lado que recebeu a aplicação. Então tem que ser uniforme, pegar em todos os locais, né, para que não tenha incidentes ali futuramente. O que os ácidos provocam nos grãos, né? As incorporações de ácidos acéticos e propiônicos provocam alterações na estrutura do parênquima, do escutelo e no conteúdo celular dos grãos, né? Agora, citando aqui no sorgo, nos sorgos armazenados com umidade elevada, próxima da maturação fisiológica, cerca de 30% aí de umidade e temperatura elevada. É o método que ele deve ser aplicado aí. Citei simplesmente o do sorgo. Então deve ser a umidade ali próxima de maturidade fisiológica, que é 30% ali de umidade relativa ali do grão. As dosagens tecnológicas dos ácidos orgânicos utilizadas para a conservação de grãos não representam riscos de toxicidade na alimentação animal. Então ele não é tóxico
para os animais ali na alimentação. Essas substâncias, sobretudo em ruminantes, podem representar relativo incremento do valor nutricional dos grãos, né, tratados. Então, ruminantes são os animais, vamos dar um exemplo. A vaca é um ruminante. Ela tem mais, como se diz, um exemplo mais simples, ela tem mais de um estômago. O aparelho digestivo dela é mais complexo. Então, ela rumina, ela come, ela rumina e depois come. Como que ela faz isso? Quando ela se alimenta pela primeira vez, não absorve nenhum nutriente do que ela comeu. Então, quando ela rumina, volta isso na boca. Aí ela come de novo, aí sim o estômago vai entender ali o aparelho digestivo, onde que vai ter a absorção dos nutrientes ali. Diferente dos monogástricos, no caso somos nós. A partir do momento que a gente comemos, a gente não precisamos ruminar. A gente comemos, o nosso aparelho digestivo, ele já vai começar a pegar os nutrientes ali necessários. Então, no caso desses ruminantes, quando a gente temos, que a gente colocamos esses ácidos orgânicos aí, para uniformizar, a gente também temos como se um benefício aqui na parte da alimentação, né? Onde tem, sobretudo os ruminantes, podem representar relativo incremento do valor nutricional. Então, ele vai ter um aumento nutricional através desses ácidos orgânicos aí que foram utilizados aí, principalmente quando for na formação de rações aí. Como é realizada a armazenagem hermética de grãos secos ou úmidos? É baseada na redução do oxigênio disponível no ecossistema. Pessoal, o que é um ecossistema? O ecossistema é tudo que forma, tudo que tem vida. Por exemplo, se você catar um exemplo, uma caixinha ali, você colocar um pouco de terra, uma grama, um inseto, um pedacinho de pau, isso é um ecossistema, né? Mas só para vocês entenderem, cada local que tenha vidas, que tenha mais de uma vida, ele forma um ecossistema. É baseado na redução do oxigênio disponível no ecossistema de armazenamento a níveis letais ou limitantes para os organismos vivos associados. Então, é quando a gente diminuímos o oxigênio, de tal forma que o inseto, né, os organismos associados ali, não vai conseguir se multiplicar e nem sobreviver àquela quantidade mínima, quase zero, de oxigênio, né? Podendo ser obtida espontaneamente através do processo respiratório dos grãos e organismos existentes, ou artificialmente. Então pode ocorrer naturalmente isso, o próprio grão consumindo esse oxigênio, né, até no ponto que ele consome todo esse oxigênio e aumente muito o gás carbônico ali, né, o CO2, ou pode ser também artificial, que no caso é com o emprego do N2, que é o nitrogênio, ou o próprio gás carbônico, diminuindo, né, o oxigênio. E quando você insere esse nitrogênio, esse CO2, uma quantidade elevada, os níveis de oxigênio vai cair lá embaixo. Então esses micro-organismos associados aí e micro-organismos ali e também os insetos não vão conseguir se multiplicar e nem sobreviver neste meio, né? Ou mesmo com a supressão de oxigênio por exaustão do ar. Então é quando você retira totalmente o oxigênio ali. Então o grão ele vai transpirar ali o CO2 e não tem mais oxigênio ali para ser consumido, a tal ponto que é uma quantidade, né, que os insetos ali, os micro-organismos, não vão conseguir se manter vivos. O CO2, né, falando um pouco do CO2, é um dos produtos finais do metabolismo de substratos orgânicos em organismos vivos. O seu efeito conservativo sob condições herméticas advém de sua ação inibitória sobre a atividade enzimática dos próprios grãos e organismos associados, ou morte destes últimos, né? No caso do último, levando os insetos à morte. Então, onde que ele vai atuar? Nas enzimas, né? Na parte enzimática, tanto dos grãos como dos insetos. Só que no caso dos insetos, das pragas, né, e dos organismos, vai levar à morte. Já no caso do grão, não. O metabolismo
incompleto dos carboidratos através do processo respiratório dos grãos e organismos associados em condições de aerobiose restrita ou de anaerobiose, juntamente com a presença de bactérias e leveduras, conduzem à formação de álcool etílico, ácidos orgânicos, como acético, lático e burítico, né? Então aqui é o processo que o grão sofre quando está em locais herméticos, e aí a formação desses ácidos aqui é todo o processo do metabolismo ali dos grãos, né? Isso aqui é para decorar? Não, pessoal, é só para... Vocês têm que saber de cabeça isso aqui? Não, isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona o processo ali, né? Como que os gases atuam ali no ambiente hermético, como as enzimas funcionam dentro, as alterações que as enzimas sofrem ali, os metabolismos sofrem quando está em local hermético, quando tem a diminuição do oxigênio e o aumento do CO2 ali. Esses produtos exercem um efeito conservativo secundário, podendo alterar as características sensoriais dos grãos, com odor e sabor, nem sempre removidos ao final do processo. Então nem sempre esse odor que é promovido ali, né, ele consegue retirar ele totalmente no fim do processo, deixar os grãos totalmente livres desse odor. Então tem que ser manipulado certinho, corretamente, né, dosagem certa, umidade correta, né, tem que tudo isso tem que ser avaliado para que não aconteça isso, né. Então a produção de CO2 durante a estocagem dos grãos sobre hermeticidade, sobre locais totalmente fechados, né, através do metabolismo dos próprios grãos e organismos associados em condições aeróbias e principalmente sob anaerobiose, né, resulta em considerável excesso de pressão interna nas estruturas armazenadoras, cuja intensidade é estreitamente relacionada com os dos grãos armazenados. Tal aspecto é um importante parâmetro técnico a ser considerado no planejamento de estruturas herméticas para armazenagem. Então, por quê? Quando ocorre esse processo, juntamente com os grãos ali, há uma pressão ali no ambiente. Então, tem que ser, antes dessa construção, tem que ser planejado, né, totalmente planejado essas estruturas, prevendo já essas pressões, né, esses pesos aí, para que não haja ruptura aí e você perder totalmente o material aí que você construiu. A ação conservativa do CO2 em grãos armazenados sob condições herméticas está relacionada com as concentrações dissolvidas na atmosfera intergranular e a sua adsorção na estrutura porosa interna dos grãos. Então é a liberação através da parte interna dos grãos e vai estar totalmente ligada à atmosfera no intergranular ali, que é os poros entre o grão. Então vai ter a circulação normal ali do CO2 ali. A inibição ou bloqueio de sistemas enzimáticos e formação de carbomatos com grupos funcionais de proteínas são mecanismos relacionados com o processo. Então isso também está relacionado com o processo, né? As condições herméticas de armazenamento de grãos atuam seletivamente sobre as populações de insetos através da diminuição da sua atividade, inibição ou paralisação biológica. Então, quando a gente estamos no local hermético, ele vai atuar totalmente em cima desses insetos, né, do seu ciclo, da sua vida, né, da sua capacidade de reproduzir. Então, ele dos parasitas ali também das formas biológicas que tem. Então, esse sistema, através só do controle do oxigênio e do gás carbônico, você vai ter um controle em cima disso, por causa a morte desses indivíduos aí, ou a paralisação, né? Não vai ter aquele aumento populacional de pragas ali. O grau de umidade dos grãos, o tempo de armazenamento e a temperatura da atmosfera intergranular, as características intrínsecas de resistência da espécie
e os diferentes estádios de desenvolvimento são os principais fatores que influenciam na sua eficiência ou intensidade. Então aqui são alguns fatores aqui que vão interferir ali. O grau de umidade dos grãos, né, as variações climáticas, as estruturas da estocagem, as espécies de grãos e as operações de pré-armazenamento determinam efeitos conservativos específicos em ecossistemas de armazenamento hermético. Então essas variações aqui vai interferir ou não no armazenamento hermético, né? Enquanto os fatores que influenciam na eficiência da intensidade. Agora o já citado atrás vai ser na eficiência da intensidade, se vai ser eficiente ou não. A obtenção e a manutenção da hermeticidade é o principal aspecto térmico para a eficiência do sistema, técnico do sistema, né? Então tem que ser bem técnico mesmo, bem feito, bem conduzido, para que esse sistema seja eficiente. Se for feito como se diz, totalmente rápido, sem planejamento, não foi visto os mínimos detalhes, vai ter problema com esse sistema de armazenamento. Os levantamentos têm proteção contra pragas, proteção contra pragas de armazenamentos. Levantamentos têm demonstrado que a maioria das unidades armazenadoras vazias são infectadas por insetos de diferentes espécies, por ácaros. Alimentos para animais, como rações, equipamentos agrícolas, como carretas transportadoras de grãos, constituem outras fontes de infestação. Então, todos esses materiais aqui citados, né? Carreta, resto de ração armazenado, equipamento de colheita ou de abastecimento, eles trazem pragas, né? E eles trazem ácaros também, porque querendo ou não, esses resíduos vão ficar sempre nos cantinhos, nas engrenagens, né? Então tem que ser totalmente limpo isso para que não haja esses ataques. Então por isso que a gente temos que ter essa proteção, esses levantamentos prévios aí, para que haja uma limpeza corretiva aí, né? Para que deixe totalmente limpo já para a próxima entrada, tanto de grãos ali quando a gente fala em armazenamento, tanto quando a gente falamos de ração, transporte, essas coisas tudo tem que ser totalmente limpo. Que você não leve de um lugar para o outro e não deixe ele ali alojado ali para as próximas safras que entrarão ali ou para os próximos lotes de rações. Muitos insetos são dotados de grande capacidade de voo, o que aumenta sua condição de infestar os grãos armazenados. Então, tem insetos que têm grande capacidade de voo, que é no caso das lepidópteras, que são as mariposas, as borboletas, né? Tem outros que têm dificuldade, tem uns que nem voam, mas tem uns que têm grande capacidade, então fica fácil a disseminação. Então temos que limpar totalmente os locais ali perto, né? Vamos dar um exemplo, eu vou colocar uma carreta que esteja totalmente resíduos ali de ração ali, perto do lugar que eu estou armazenando o grão. Isso não pode, a gente temos que limpar. Por quê? Porque vai ser abrigo, vai ser atrativo para os insetos pragas aí, principalmente para esses que têm grande capacidade de voo. Para evitar maiores problemas durante a armazenagem, algumas medidas preventivas devem ser tomadas. Então a gente devemos ter algumas medidas preventivas aí para que não haja maiores problemas futuramente ou uma infestação tão alta que seja, como se diz, totalmente comprometedora ao produto ali, tanto o produto final como o grão, né? Então tem algumas medidas aqui que eu citei. Lógico que tem diversas, né? A gente chega num local, algo que não seja citado, mas você enxerga que aquilo aí pode ser um problema futuramente, então você já elimina aquele foco, né? Você já tira aquela incidência. Promover uma boa limpeza dos grãos antes de serem armazenados. Isto porque os insetos têm mais dificuldades para infestar os grãos que seja
grãos limpos, grãos inteiros, grãos sadios, sem ser quebrados. Então, é uma maneira de prevenir aí o ataque, né, dessas pragas. Limpar toda a estrutura, de preferência utilizando-se de jatos de ar para desalojar sujeira das paredes e dos equipamentos. Recolher todo o material fino com aspirador de pó. Então a gente temos que ter a limpeza dessa estrutura de armazenamento ou de beneficiamento, né, ou de secagem, ou de transporte, ou de colheita, para evitar todos esses ataques aí de micro-organismos, como a gente já vínhamos falando. E aqui vocês viram que eu citei, né, que a gente temos que tirar com jatos de ar, e quando for no caso de pó, que tem que ser retirado também por causa principalmente dos micro-organismos, dos fungos, que eles atacam mais esses pozinhos mesmo, né, esses resíduos aí que sobram do ataque de pragas, né? Por quê? Porque se você lavar esse equipamento ou essa estrutura, você vai aumentar a umidade ali. Então você vai deixar o local totalmente propício ao ataque de pragas e principalmente de fungos ali. Então tem que ser com jatos de ar seco, e os pós ali a gente tem que ser com um aspirador de pó. Lavar, pessoal, água de maneira nenhuma, a não ser que você vá lavar e depois vai esperar enxugar isso, né? E depois você passar correntes de ar ali, tiver totalmente limpo, e você passar depois inseticidas no local, fungicidas para eliminar. Mas esquece, jatos de ar e, no caso de materiais pequenos, finos, aspiração. Inspecionar todo o teto e consertar toda e qualquer possibilidade de goteira antes de carregar o paiol, silo ou armazém. Então aqui todo o sistema de armazenamento. Então você tem que inspecionar a pó que fica lá em cima, possíveis ninhos, alojamentos de pragas, ou ninhos de ratos, tocas de ratos, né? Todos os vestígios tem que ser totalmente limpo, eliminar todas as goteiras. Para quê? Porque se você tiver goteiras e gotejar em cima do grão, é como se fosse um condensamento. Quando só fica todo o processo lá que condensa e cai no grão e forma aquela crosta, acontece a degradação, a germinação ali, né, dos grãos. Então a água natural também vai formar vai acontecer essa crosta, essa germinação dos grãos, né, e a degradação do produto ali, dos grãos no caso. Não permitir acúmulo de lixo dentro os mesmo fora da unidade armazenadora. Então tem que ser totalmente retirado o lixo, tanto dentro como fora, todo tipo de lixo, entulho, papelão, plástico, sacolas, né, lonas rasgadas e assim por diante, entulhos, pedaços de concreto, madeiras ali. Por quê? Porque principalmente ele vai servir para abrigo de roedores, no caso das ratazanas e dos ratos. Então tem que ter uma, como se diz, um espaço considerável de limpeza ali. Vamos dar um exemplo, tem lixo a 30 metros, não, vamos pôr um parâmetro aí, 100 metros longe aí do nosso armazém. Então limpar totalmente fora, dentro, fora não deixar a vegetação alta, sempre baixa, roçando, capinando, passando produtos químicos aí, herbicidas, deixando o material ali de fora sempre limpo ali, o sistema ali, longe de matas, né, de várzeas principalmente, né, e vários outros procedimentos aí que podem ser adotados em cima. Pulverizar as paredes, tetos e piso de unidades armazenadoras vazias com produto inseticida registrado e aprovado tecnicamente para esta finalidade. Então a gente vamos pulverizar com esses inseticidas os tetos, as paredes, o piso, né, locais que estejam fendas, buracos, né, tem que ser produto registrado. O que é produto registrado? Exemplo, como a gente vimos lá um videozinho que falou do produto lá que fizeram lá para matar o rato, né? Racomin, vamos dar um exemplo aí, o Racomin.
né? Então ele é um produto registrado para roedores. Então eu não posso pegar um produto, vamos dar um exemplo, se eu vou combater insetos ali, cigarrinha, vamos dar um exemplo, broca, caruncho, no grão de milho, né? Então tem que ser um produto que seja registrado para o milho, para o grão, para matar o caruncho. Eu quero um inseticida para matar o caruncho. Mas onde você vai passar? No grão. Então tem que ser um produto registrado para grão. Se você catar outro produto que não seja registrado para grão, principalmente de armazenamento, né? Mas que mate o caruncho, e você passar a legislação, pegar, você é multado, você pode ir até preso. É um problema muito grande. O engenheiro agrônomo que assinou aquele protocolo, aquele prontuário, receitando aquele inseticida para você passar, a autorização dele vai ser cassada, ele não vai poder mais exercer. Então por isso que tem que ser os inseticidas ou fungicidas, nematicidas e os outros cidas da vida tem que ser registrado. Monitorar a temperatura da massa de grãos, a umidade do grão e a presença dos insetos em pontos críticos do silo. Então tem que ser totalmente monitorado, né? A umidade, a temperatura, isso tem que ser todos os dias, tem que estar em cima, aquele processo de termômetros ali, né? Termoterapia ali, os termômetros ali captando essas ondas de calor, né? A gente temos que ver os pontos críticos de ataque de pragas. Então tem que ser quando já houver o ataque de pragas, né? Então tem que ser bem minucioso aí, bem crítico mesmo em cima aí, bem criterioso. Somente armazenar os grãos de safra nova em estrutura vazia e que tenha passado por uma higienização geral, e nunca misturar grãos novos com grãos velhos. Então, como a gente já citamos anteriormente, então quando você retirou uma safra, você passa por tudo aqueles processos que a gente falou já, de limpeza, pulverizar com inseticida, né? Não deixar resíduo nenhum de grãos, aí você põe a safra nova. Nunca misturar grãos novos com safra novas, grãos novos com grãos já antigos armazenados. Por quê? Porque se o produto antigo estiver contaminado, ele pode contaminar o novo. Se o novo estiver contaminado, ele pode contaminar o antigo, assim vice-versa. Então por isso que tem que ter essa diferença aí, tem que ter esse parâmetro de separação. Lembrar sempre que os grãos submetidos à aeração programada, ou melhor ainda, refrigerados, nunca se deterioram. Aqui é assim, quando você passa essa aeração forçada, né, de resfriamento sempre, então não vai acontecer a degradação desse material. Por quê? Porque sempre você está eliminando os focos ali. Controle preventivo de pragas em diversas formas do armazenamento, né? Então vamos falar um pouco a respeito do controle. A gente falamos a respeito, né? Como deve ser feito a limpeza, os procedimentos ali que devem ser tomados, cuidados. Agora vamos falar um pouco do controle preventivo de pragas, né? É aquele controle que vai prevenir antes que a praga já esteja instalada. O controle preventivo é praticado antes ou imediatamente após os grãos serem armazenados. Ele tem o objetivo de evitar a multiplicação das pragas dentro do silo, do armazém ou do paiol, ou local que esteja armazenado ali, em cujas estruturas, pelas suas características ou estado de conservação, não reúne condições para que nela seja utilizado um método curativo de controle de pragas. Então, onde que ela esteja armazenada, que não tem como fazer um controle curativo depois que a praga já está instalada, então a gente temos que fazer esse controle prévio. Não somente nesses locais, mas sim também locais que tem como a gente fazer o curativo, também tem que ser feito esse controle prévio. Porque cá entre nós, é muito melhor você perder, a gente fala perder um tempo, ganhar um tempo ali, fazendo todo esse procedimento, evitar futuras
futuros ataques aí, dores de cabeça, do que você deixar Deus dará e depois você ter que correr em cima, porque o seu produto já está sendo atacado e você já está perdendo qualidade, você já está perdendo quantidade e assim por diante. Então, tudo que é prévio é favorável. Em paiós, né? A proteção contra pragas de armazenamento em paiós. A base de um bom sistema de proteção começa com uma boa limpeza. O piso, as paredes, as portas, as janelas, entre outros ali, né? Principalmente os cantinhos ali que fica, os cantinhos da parede ali, do telhado, assim. Então esses cantinhos são fatais para a presença de pragas ali, para ser esconderijos ali, ninhos, né? Devem ser varridos e lavados, preferencialmente com jato de água sob pressão. Então, com alta pressão. Pessoal, lembrando, pode ser com água? Pode, mas preferencialmente com jatos de ar. Água, se puder evitar, é bom. O telhado deve ser revisado para evitar goteiras embaixo ou ao redor do paió. A limpeza deve ser rigorosa para evitar a presença de insetos, ácaros e roedores. Então, no caso dos paiós, tem que eliminar as possíveis goteiras, né? Olhar todos os cantos, eliminar a presença de insetos, ácaros e roedores, se no caso já tiver ali instalado. Se tiver uma quantidade já muito grande, você entra com o químico antes de você colocar o seu produto ali para ser armazenado. Diferentes tipos de paiós aí. Quando o pessoal fala em paió, já vem na cabeça aquela estrutura de madeira antiga, né? Mas tem diversos tipos de paiós. Tem o de alvenaria, tem os de madeira, tem os telados, né, suspensos. Esses telados suspensos são os melhores, né? Porque tem a aeração ali natural. Lembrando que as laterais deles são com lonas, quando chove é coberto, né? E tem esses também que é feito, lembrando, vocês podem ver ali que tem as escadinhas, ele é feito no alto. Para quê? São escadas removíveis, nunca escada fixa ali, de alvenaria. Por quê? Porque você entrou, saiu, você tira. Se fosse de alvenaria, é uma entrada para inseto, para pragas ali, roedores, né? Então você tirando, né, você dificulta a entrada dessa praga no seu local de armazenamento. Antes de armazenar o produto, o paiol deve ser pulverizado com inseticida de ação residual, tanto pelo lado interno como pelo lado externo, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. Quando a gente falamos que devemos pulverizar com inseticida residual, o que é? Tem alguns que não são residual. Você aplicou hoje, ele tem uma carência ali de 2, 3 dias, você pode entrar que não tem resíduo nenhum. A praga já pode atacar normalmente o grão, no caso, que não vai ter problema, não vai interferir, ela não vai morrer. Agora o residual é quando esse inseticida ele fica com ação prolongada em cima dos grãos, 90, 120 dias. Então vai ficar o resíduo desse produto. Quando, vamos dar um exemplo, você passa na parede, quando daqui 40 dias o inseto for lá andar naquela parede, enquanto tiver ali o inseto, o roedor tiver ali, o que vai acontecer? Ele vai ser eliminado. Por quê? Porque vai ter o resíduo ainda do produto, né? Para eliminar os insetos que vêm do campo, nas fases de ovos, larva ou pupa, deve ser realizado o expurgo. Então, todos os insetos que vêm da lavoura, a gente temos que realizar esse expurgo. E voltando ali em cima, tem que ser feito tanto pelo lado de fora quanto para o lado de dentro, para eliminar todos os focos ali, os indícios que tem de pragas, né? E quando vem esse material do campo, no caso nosso, os grãos, tem que ser feito o expurgo para eliminar aí os ovos, as larvas, né? E as pupas e até mesmo os adultos que vêm do campo, né? Da lavoura. Adulto já é mais difícil, vem mais em formas de ovos, larvas e pupa aí, principalmente em formas de larvas. Para realizar esta operação, os sacos
Para realizar essas operações, os sacos devem ser empilhados sobre uma lona de plástico e a pilha coberta por outra. Muito importante é a utilização de lonas apropriadas, que não deixe escapar o gás, né? Que no caso aquela lona com mínimo de 2 milímetros ali, né? 0,2 milímetros ali de espessura, e que não apresenta furos. Mas a gente fala que os sacos tem que estar bem empilhado. Aqui eu citei no caso de sacos, mas pode ser a granel mesmo. Então tem que ser totalmente fechado ali, onde você vai colocar as pastilhas ali, os comprimidos, e não vai ter entrada de oxigênio e nem a saída. Então aquele gás ali, aquele inseticida só vai estar rodeando ali. Lembrando todo aquele procedimento que eu já falei, pessoal, isso tem que ser tem que estar bem selado ali, como se diz, bem descrito ali, mostrando, ó, aqui expurgo tal, começou dia tal, usando produto tal, corre perigo de contaminação, estragar o produto. Porque quando a gente tem localidades com diversos locais, às vezes tem um funcionário novo, ou alguma pessoa que está ali que não tem o conhecimento daquilo ali, que trabalha em outro setor e vai ali quebrar um galho, como se diz, não está tendo conhecimento e pode se intoxicar com esse produto que está ali dentro e até mesmo estragar totalmente, perder totalmente o processo de expurgo ali, você ter que realizar um novo ali, ou até mesmo, como se diz, você atrasa, né, um produto que poderia sair em determinado tempo ali, você vai ter que atrasar ele mais tempo ali devido a isso, né? A gente falamos no caso de atrasar quando você só vai passar pela fase de expurgo, dá uma secada ali um pouco maior e já vai comercializar esse armazenamento. Então isso pode interfere no tempo, né? E como que o mercado é tão estável, que ao mesmo momento que uma saca de milho possa estar a 20, ela pode ir para 28 ou ela pode cair para 14. Então, às vezes, o produtor ele quer vender, mas teve esse atraso aí, acaba enrolando e ele perde um bom preço ali, né? A vedação deve ser feita com cobras de areia, só que as pessoal usa para portas, né? Que umas cobrinhas assim de pano que você enche de areia, mas no caso aqui são maiores, né? Devendo ser utilizados 10 comprimidos ou 2 pastilhas para cada metro cúbico de pilha, né? O tempo de exposição deve variar de 72 a 120 horas, né? De acordo com a temperatura e a umidade relativa do ar. Então, se a umidade, a temperatura for maior ali dentro, vai diminuir o tempo de exposição. Se a temperatura for menor, né, e a umidade for menor também, a gente vamos ter um período mais prolongado ali de exposição ao expurgo ali. Após a operação de expurgo, a lona deve ser retirada e toda a superfície da sacaria deve ser pulverizada com inseticida, devendo ser observado seu efeito residual, findo o qual deve ser reaplicado assim como nas paredes internas e externas. Então, quando você tira a lona, né, quando a gente fala no caso de sacaria, você vai aplicar esse inseticida ali em cima da sacaria, né, e você vai ver o período residual dele. Por quê? Para quando ele acabar, você fazer as aplicações de novo nas paredes, nos telhados, nos tetos, tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora. Então tem que ver o período residual dele. O armazenamento de milho em espigas, citando aqui, né, um procedimento aqui do armazenamento do milho, né? No caso aqui eu citei o milho, uma condição. Da produção nacional de milho, cerca de 45,7% permanece armazenados em meio rural, em paiós na forma de milho em espiga. Então 45% do milho que permanece, 45% dos milhos armazenados no meio rural em paiós na forma de milho em espiga para alimentação dos animais domésticos ou comercialização posterior. Espera um minutinho, pessoal, só para mim formatar aqui, que sou meio desformatado aqui. Para que
a gente não confunda as bolas aqui. Então, 45, aqui está falando que 45%, 45,7%, 46% do milho que se encontra no meio rural, ele é encontrado em forma de espiga, né, com palha ainda, não a granel. Então eles são em paiós. Então por isso que a gente citamos ali toda a metodologia dos paiós, como deve ser o expurgo, a aplicação, porque ainda é um número muito elevado, devido à nossa deficiência de estrutura de armazenadora, ou por custos elevados, pela distância que tem também para percorrer, até mesmo pelos preços, pelo custo-benefício, né? Não são todos os pequenos e médios produtores, né? Médios ainda assim, mas pequenos eu falo que é quase zero o pequeno produtor que tem a possibilidade de colocar o seu milho para armazenar, para secar num silo e depois armazenar num galpão. Então é estocado mesmo em paiós. E quando ele está estocado nesse meio rural, que principalmente por pessoas leigas que não têm tanto conhecimento da área, esse produto, esse grão, ele vai estar propício ao ataque de pragas, micro-organismos, roedores, entre outras condições adversas ali. É onde que a gente temos aquelas percas aí astronômicas em cima dos grãos aí, em toneladas no Brasil. Esse milho, durante o armazenamento nos paiós, né, por falta de estrutura e o conhecimento, ele sofre ataque de insetos, roedores, que anualmente causam grandes prejuízos, né? Como eu disse, né? Tudo aquilo que eu já falei. Somente insetos como os citófilos os citófilos oryzae e Citotroga cerealia provocam perdas que atingem até 15% do peso do milho armazenado no meio rural. Então, 15% do perco do milho, só esses insetos aqui, eles provocam, fora o que é perdido com ataque de roedores e outros insetos aí também. Além dessas pragas, comprometem a qualidade nutritiva do milho. Por quê? A partir do momento que ela atacou, ela deixou entrada ali para micro-organismo, o processo respiratório dela é totalmente diferente, as enzimas vão agir diferente. Então vai ter todo um processo enzimático diferente do que um grão sadio totalmente normal. Então você vai estar interferindo na qualidade nutritiva desse grão. Quando o milho é armazenado em paió comum de tábua, de tela ou de madeira roliça, o controle de pragas é realizado de forma preventiva, antes da armazenagem, através do expurgo com fosfina. Então, quando quando você vai armazenar em paió comum de tábua, né, ou de tela, que é aquele que eu falei que ele é bom porque tem a circulação, ou de madeira roliça, você tem que fazer, né, o controle de pragas prévio, né, realizando o expurgo através de fosfina ali, onde vai cobrir totalmente o material também. Totalmente material, você vai cobrir ele totalmente o material e antes de colocar ele no alojamento, porque depois que você coloca ele lá, não tem como você fechar ele totalmente, então o expurgo tem que ser realizado em antes, né? A respiração do expurgo requer que o agricultor retire o milho do paió, faça novo expurgo e guarde-o novamente. Então depende o tempo que esse produtor vai deixar esse milho estocado ali, armazenado, ele tem que retirar ele totalmente, tem que tirar ele de novo totalmente do paió, realizar o processo de expurgo ali com fosfina. Depois dessas 72, 120 horas, você vai retornar esse material lá para o paió de novo. Lembrando, você tirou, você fez o expurgo prévio ali, você colocou para armazenar. Depois passou o tempo lá, você vai retirar esse produto, você vai fazer o expurgo de novo, e antes de você colocar esse material lá, você tem que realizar é indicado que você realize todo aquele processo novamente de limpeza dos cantinhos, das paredes, né, do telhado, revisar novamente se tem goteira, a limpeza dos matos nas laterais, né, pulverizar novamente com inseticidas ali, todo o procedimento que a gente temos prévio.
Por quê? Porque se tiver algum foco ali que já esteja, você vai estar eliminando ele. Porque se você realiza o expurgo e você ponha ele de novo lá, e esse material tem resíduo contaminado lá por pragas ou por insetos que ainda tenha vestígios, o que acontece? Vai passar um determinado tempo, essa praga vai se proliferar e vai atacar novamente ali o seu milho, no caso aqui do milho que está estocado ali. Expurgo de espiga com fosfina. Então aqui pode ver a espiga totalmente retirada do paiol lá, né? Você vai colocar uma lona por baixo, colocar por baixo para que não absorva umidade, colocar todos as espigas de milho lá, que está bem ilustrado. Aqui dá para ver as cobras como que é de areia. Vai colocar as fosfinas ali em regiões diferentes em volta do monte, não no mesmo lugar, né? Tampar totalmente, esperar de 72 a 120 horas, aí pode retirar. Lembrando que nesse meio não pode ser aberto. E verificar as lonas se não tem furo, se não está rasgada, que não tenha entrada nem saída de oxigênio. Em armazéns convencionais, né? Aqui no caso, após a limpeza do armazém, todas as superfícies internas e externas devem ser pulverizadas com inseticidas de ação residual. Então é o mesmo procedimento. Aqui a gente podemos ver que onde a alvenaria retirou o produto, vai para o outro, tem que fazer toda aquela limpeza prévia, né, com jatos de ar, a pulverização na parte interna das paredes, as partes externas, né, tem que ser residual também, esse produto tem que estar em resíduo ali. Aqui a gente temos uma pulverização aqui, ó, uma pulverização das paredes internas do armazém convencional com inseticida de poder residual. Então aqui é o produto, né, em forma de gás, né? Então vai estar queimando ali e está em forma de gás ali. Tem que ser passado em todos os cantos, né? Ver que foi bem passado. Como é um produto químico, vocês podem ver ali na foto que ele está utilizando todos os EPIs. Não pode ser somente aquela máscara de pano, tem que ser essa daqui, esse respirador com filtros, entendeu? A roupa, botina, luva, todo equipamento correto mesmo, para que não haja contaminação, para que não traga risco ao ser humano ali. Aqui a nebulização de inseticida, né? Aqui a nebulização é feita por esse termonebulizador, né? Aqui ele é citado como atomizador, porque ele vai fazer essas partículas ficar do tamanho de um átomo, né? Então esse nome é atomizador, mas só que é mais conhecido como termonebulizador, né? A nebulização, citando um pouco da nebulização aqui, ela é uma prática que consiste na aplicação de um inseticida na forma de micropartículas que são lançadas numa corrente de fumaça produzida por um atomizador que queima óleo mineral, produz e lança no ambiente um jato de fumaça, que no caso a atomização. Então junto com esse óleo mineral vai o inseticida junto com esse óleo mineral. Então esse óleo vai ser queimado, aí vai soltar aquela fumaça em forma de gás ali, né, em micropartículas, e vai jogar esse inseticida em forma de micropartículas ali. Então esse é o procedimento ali, né? Vai formar esse jato de fumaça aí. Aparelhinho bem legalzinho aí, ó, já é material novo já, não são dos mais antigos. Aqui também, ó, a atomização, o jeito que é feito, ó, em sacarias. Lembrando, aqui vocês veem que lá no fundo, foi a foto que eu encontrei melhor aqui, vocês veem no fundo as sacarias empilhadas todas irregulares, né? Isso vai dificultar a passagem do inseticida ali, mesmo sendo fumaça, vai dificultar. Então tem que ser um empilhamento totalmente correto, longe de parede, 60 centímetros, longe do teto, no mínimo aí 1,5 m, com passagem de ar no meio, nas laterais, formando corredores. Então tem que ser bem empilhado para não chegar, quando você for fazer essa operação, além de dificultar, você vai ter um processo que não vai estar funcionando. Você vai estar realizando algo que você vai ter 40%, 30%, 20% de eficiência.
Então tem que ser totalmente correto desde o começo para que você tenha 90, 80, até 100% de eficiência aí. Aqui, esta fumaça, né, no caso, essa fumaça do termonebulizador ali, ela é de baixa densidade. Carrega as micropartículas de inseticida para os pontos mais altos da unidade armazenadora, onde normalmente não são atingidos por pulverização. Pulverização é difícil você atingir lá no alto. Então, como ela é pouca densa, devido porque ela é um ar, ela sai quente, então ela vai subir. Então atinge os locais que a pulverização normal não atinge. Este tipo de tratamento visa controlar especialmente os insetos voadores, como as mariposas, que se alojam nos pontos mais altos da unidade armazenadora, porque elas têm grande capacidade de voo, então elas ficam mais na parte aérea, mais no alto. Então ela visa principalmente eliminar esses tipos de insetos, de pragas. A dose do inseticida na operação de nebulização é calculada em função do volume por metros cúbicos aí, de espaço interno da estrutura que será ocupada pela fumaça. A tabela abaixo vai indicar as dosagens aí, né, para alguns tipos de inseticidas aí. As formas de utilização, né? Aqui o deltametrim, né, e o outro é o perimiflus metil, né? Concentrado emissionável, né? Então são dois produtos diferentes que foram testados. As formas de utilização: a mistura direta com grãos, no caso do deltametrim, é de 20 a 40 ml por litro de água, né? Por tonelada de grãos. E no outro já é de 8 a 16 ml, né, de águas por toneladas de grãos. Então cada um aqui fala alguns produtos diferentes aí, fala a porcentagem para cada um aí e as formas de mistura, né? Outro detalhe de grande importância é a limpeza, a lavagem e a secagem dos estrados, após as quais esses devem ser expurgados com fumigantes à base de fosfeto de alumínio e posteriormente também pulverizados com inseticida residual. Aqui a gente está falando pulverização e lavagem, porque a gente estamos falando de estrado de alumínio. Quando a gente falamos estrado de madeira, a gente não realizamos, né, a lavagem, né? Então aqui é por causa que é um estrado de alumínio. Então esse material tem que ser lavado, mas tem que ser secado também e depois pulverizado. A pulverização dos equipamentos com inseticida pode ser residual, de poder residual, também tem que ter, ser residual, tem que ter um tempo ali de ação. Se existir área de operações de pré-armazenamento, como de pré-limpeza, secagem, limpeza ou de seleção, essa deve ser rigorosamente limpa, incluindo as moegas, com auxílios de aspiradores de ar e aspersores pressurizados de água. Então, se tiver esses processos aí, no caso de secagem, pré-limpeza, limpeza, descarregamento, no caso das moegas, então tem que ser totalmente limpado aí, passados esses jatos de ar para tirar os resíduos aí de grãos antigos. Devem ser eliminados todos os detritos de elevadores, calhas, roscas sem fim, similares, máquinas de limpeza, secadores e demais equipamentos. Igualmente importante o controle de ratos nas imediações do armazém. Então tem que ser limpado, né, porque sobra resíduo moído ali nas roscas sem fim, nos elevadores, entre outros ali. Então tem que ser tirado, limpado totalmente. E fazer o controle na mediação em volta do local que vai ser armazenado os grãos, tem que ser feito o controle para roedores ali, né? Após o empilhamento, o primeiro passo é o expurgo. As pilhas devem ser cobertas com lonas de plástico e sendo utilizado 10 comprimidos ou 2 pastilhas de fosfeto de alumínio por metro cúbico de pilha.
por um tempo que varia de 72 a 120 horas também neste caso. Após esta operação, toda a superfície da pilha, inclusive o topo, deve ser pulverizado com inseticida de ação residual. É importante observar o período residual, fim do qual a operação deve ser repetida. Então, para esse processo também é o mesmo do paiol lá. Só que você não precisa ficar retirando o material, né? Do paiol você tem que retirar o material para fazer o expurgo e depois voltar para dentro. Aqui no caso desse alojamento de alvenaria, você pode fazer o expurgo no local, porque ele está em sacaria. Então você tem que fazer a pulverização também, ver o residual dele para depois voltar com pulverização. Então o único procedimento que muda é que um você precisa tirar e o outro não. Você pode fazer no local, né? Aqui tá vendo também, ó, eu usei a foto lá, uma forma correta de empilhamento aqui e a outra forma incorreta lá, né? Em caso de sacarias. Aqui o expurgo aqui como é feito, né? Tem que ser totalmente fechado do lado. Aqui no caso é um expurgo de arroz, né? Beleza. Bom, pessoal, fica mais uma videoaula nossa por aqui. A gente falamos hoje a respeito de um pouquinho de transilagem, de aeração, né? E os métodos de como os ácidos orgânicos funcionam, os benefícios que ele trazem, né? Como ele age nos grãos. E falamos também a respeito do controle prévio de pragas, né? Para você ter uma armazenagem mais segura e mais confiável. Bom, pessoal, tenha uma boa semana, né? Aguardo vocês até a próxima aula. Então, valeu, pessoal. Tenha uma boa semana e um ótimo fim de semana. Até semana que vem.